Alô, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um perfil da banca RBO. Quando a gente fala perfil, o que a gente faz? A gente pega uma prova e faz uma análise. Claro que eu vou fazer análise ali de legislativo, um pouco do pedagógico, e vou só mostrar para vocês como são as questões de português e matemática, sem pretender nessas duas últimas fazer ali uma análise, já que não são da minha área. Então bora lá, vamos ver como que é uma prova da RBO, já que se você for fazer um concurso da RBO, né, tem algumas pessoas que vão fazer Carapicuíba, então vamos lá dar uma olhada. Vou colocar eu aqui em cima para não atrapalhar. Então essa prova foi em 2019 no município de São Sebastião, que beleza, em praia, nosso litoral norte. E foi uma prova de professor de educação básica 1. O que vai cair em Carapicuíba lá também vai ser de educação básica 1. 3 horas e 1 hora. Lembrando, gente, que você que vai fazer aí o concurso, aí seja qual for, de Carapicuíba, de Piracicaba, seja qual for que você está fazendo quando estiver assistindo esse vídeo, é importante você ler o edital, tá? Porque os editais mudam, né? Então aqui, ó, 40 questões, tá? Aqui, ó, mostrando o que a candidata fez, que eu gosto muito, e quero agradecer aqui a Elza, que sempre colabora com o canal e que disponibilizou essa prova aí pra gente. Olha só, português, ela fez a divisão aqui, viu quantas ela acertou, matemática específico, né, matemática 5 questões, importante você valorizar. Aí depois ela colocou o percentual que ela fez, mais de 72%, o que é ótimo, né? 72% é um percentual excelente em provas de PEB 1, que te coloca certamente na lista dos convocados. Então eu vou logo para as de legislação, depois a gente volta mostrando a prova na sua parte de português e outras disciplinas, tá? Mas vamos logo para a legislação e falando aqui de conhecimentos específicos. Ó, já começa com o quê? Com uma questão sobre Constituição. E o que eu falo? Tem vídeos no meu canal. Sempre tem questões de Constituição nas provas. E aí comentando um pouquinho da banca RBO. É uma banca que está crescendo bastante. É uma banca que tem feito concursos importantes, né? E, por exemplo, Barueri, são cidades com uma população grande, vai fazer um processo seletivo aí em Belo Horizonte, e tem feito aí concursos que tem um tamanho, né, grande, o que dá para a banca aí uma certa credibilidade. É uma banca que vem crescendo, uma banca que está aí ganhando espaço, né, e o concurso de Carapicuíba, por exemplo, também é um concurso de tamanho bastante razoável, tá? Então, questão número 16, segundo o artigo 206 da Constituição Federal, sempre cai questões da Constituição, né, dos artigos 205 a 214, aqui está falando do 206, o ensino será ministrado com base no princípio da gestão do ensino público na forma da lei. Veja que a candidata aqui riscou bastante a prova, gente, e isso é o ideal. O candidato tem que realmente usar a prova, escrever, riscar, para que ele possa, né, conseguir aí um maior percentual de acerto. Aí diz lá na A, compartilhada, B, liberal, C, democrática e D, autônoma. É claro que aqui é princípio da gestão democrática, gente, é letra C, gabarito letra C. Veja, uma questão simples que fala de uma coisa que a gente toda hora nas nossas aulas nós estamos falando, DNA da educação brasileira, qual que é? Gestão democrática, inclusão, pluralidade cultural, diversidade, respeito, né, às pessoas, gestão democrática que aparece demais aí. Então, gestão democrática é letra C. Quando eu falo de riscar a prova, gente, é para você poder ter um desempenho melhor. Isso não conta nada para a banca, né? Para a banca conta o gabarito lá assinalado, mas para você é um bom exercício você fazer uma prova assim. Usa bastante a prova, né? Ó, marca, ó, artigo 206, tá vendo? Ela escreveu aqui, é assim mesmo que você deve fazer a prova. Então, o gabarito C. Vamos ver outra aqui, ó. De acordo com o artigo 13, agora estamos falando
na questão 17, de Lei de Diretrizes e Bases, tem aí no meu canal aulas sobre LDB, simulados sobre LDB, caem todas as provas de concurso, gente, caem todas as provas. Os docentes incumber-se-ão de, então está perguntando qual é as funções dos docentes, e está lá no artigo 13, as funções dos docentes, incisos, tá? E aí você tem que estudar bastante. Lembra que eu sempre falo nas minhas aulas, incisos, né, de artigo caem bastante. E aqui nós estamos falando de docentes, a incumbência dos docentes. Então isso é muito importante. Então diz lá na alternativa A, zelar pela aprendizagem dos alunos, B, elaborar e executar propostas pedagógicas, C, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz, e D, assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aulas estabelecidas. Aqui o gabarito é letra A, zelar pela aprendizagem dos alunos, uma das incumbências dos professores, conforme está na Lei de Diretriz e Base. Então você precisa pegar esse artigo 13, que cai demais, gente, e dar uma boa estudada nele. Eu vou colocar aqui para vocês, 12, 13, olha aqui, ó, os docentes incumber-se-ão de. Aí está aqui, ó, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, inciso 3. Então você precisa estar atento, ó, isso aqui você precisa colocar ali na parede, tá? Porque cai demais esse artigo 13, tá? Vamos lá, 18, olha aqui, ó, questão que também aparece muito, tem no meu canal aí simulado, tem vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a garantia de prioridade compreende prioridade para as crianças dentro do ECA. Inciso 1, novamente os incisos. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. E 3. Exclusividade na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Aí é o correto que se afirma em A, 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 1, 2 e 3 apenas, e D, 1, 2 e 3. Aqui, a banca tem uma característica, gente, vocês perceberam que as questões são curtinhas de legislação e objetivas, né? Isso é uma característica da banca. Questões bem curtinhas e objetivas. Aqui trabalhando, isso é outra característica da banca, ela gosta muito de usar esses incisos, né, da lei e perguntar 1 apenas, 1 e 2, e como é que você faz uma questão desse tipo? Primeiro, sempre aconselho, olha a resposta, se lá você não tiver nenhuma que contempla as 3, você já sabe que pelo menos uma vai estar errada, né? Aqui no caso não dá, porque a gente tem a alternativa 1, 2 e 3. Mas algumas bancas colocam, por exemplo, aqui 2 apenas. Aí você sabe que se aqui fosse 2 apenas, alguma, né, estaria errado aqui. Você teria que achar a alternativa, procurar já um erro. Mas não tem. Então você tem que fazer o quê? Analisar item por item e tentar eliminar o item errado para você conseguir acertar. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, está ok, é exatamente isso que diz o ECA. 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, também, né? Porque o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente garante uma proteção integral à criança e ao adolescente. Agora, no item 3, fala de exclusividade na formulação e execução das políticas sociais públicas. Aí não, né? Olha que a candidata fez. Bacana isso aqui, ó. Ela colocou certo, e é muito bom esse procedimento. Colocou certo e colocou errado. Se eu tenho certeza que a 1 está certo, se eu tenho certeza que a 2 está certo e a 3 está errado, portanto, gabarito letra B, 1 e 2 apenas, perfeito. É assim que você deve fazer na prova. Veja, característica da banca de questão. Então, o que você vai fazer? Quando você for estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai prestar bastante atenção nos incisos, né? Vocês viram que a banca aqui, ó, ela não colocou nenhuma alternativa absurda. Todas essas aqui aparecem na LDB de uma certa forma, talvez com uma redação um pouco diferente,
mas ela cobrou aqui, ó, que você lembrasse do artigo 13. Aqui também no ECA, ela cobrou que você soubesse os incisos lá. A única coisa que fugiu aqui foi essa exclusividade, mas vê que a banca tentou ali colocar o máximo da resposta correta e só trocou uma palavrinha aqui. Então você precisa estar bastante atento a isso. 19, vamos para a questão número 19. Ó, de acordo com o artigo 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma nova questão de ECA. 2 questões de ECA na prova, né, até o momento, então é importante. No processo educacional, respeitar-se-ão os. Aí coloca lá, valores culturais, artísticos, históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esse a liberdade da criação, acesso à fonte e às fontes de cultura. De cara, a banca já apresentou o gabarito na letra A, gente. Então, artigo 58 também, se precisa ir lá fazer aquela leitura ou assistir o vídeo que nós temos aí no nosso canal. Valores políticos e sociais do Brasil, garantindo às crianças e adolescentes acesso aos mais níveis elevados do ensino da pesquisa, não é isso que diz lá no 58, direito de todos os educandos de aprender conhecimentos suficientes, né? Ó, aqui, ó, palavra que limita, né? A nossa educação, ela sempre visa a amplitude da formação, né? Então, uma palavra limitante aqui, para desenvolver e criar possibilidades de trabalho e pesquisa. E D, direito de todos os educandos, principalmente daqueles que não tiveram acesso na idade própria, também não é isso. Ó, é que a candidata fez, ó que interessante, ela grifou aqui suficientes, né, porque ela percebeu, opa, isso é limitante, ela foi colocando errado aqui, ó, e marcou certo aqui, e colocou certinho. Muito bom fazer isso na prova, porque isso te dá atenção para você não errar, tá? Para você não errar. Questão 19 do ECA, leia lá, artigo 58. Veja a característica da banca. Não colocou aqui nenhuma alternativa absurda, só essa aqui que trocou uma palavrinha. Mas se você não soubesse o que tem no artigo 58, professor, então tem que decorar? Não. Você tem que assistir videoaulas, tem que fazer bastante exercício, porque automaticamente você vai lembrando de questões importantes aí do ECA, tá? 20, segundo a LDB, olha, outra questão de LDB, 2 de ECA, 1 de Constituição e 2 de LDB. O que você tem que fazer, gente? Treinar questões de LDB, treinar questões de ECA, treinar questões de Constituição. Tudo isso tem aí no canal, de graça para você. No que tange ao ensino fundamental, assinale a alternativa correta. Essa aqui, a banca já, né, fez uma coisa que é clássico aí das bancas fazerem. Colocou aqui a alternativa A, o ensino fundamental obrigatório com duração de 8 anos gratuito na escola pública. Quanto que é o ensino fundamental? 9 anos. A banca usou aquela velha coisa que eu falo para vocês, trocar números, então esteja atento. Não, é 8 anos o ensino fundamental? Claro que não. Todos nós sabemos que o ensino fundamental é de 9 anos, 9 anos. Então essa você não pode errar. Você já eliminava essa questão, por quê? A banca quer a alternativa correta. Falou aqui, ó, alternativa correta, certo? Ensino fundamental inicia-se aos 5 anos de idade. Opa, eu lembro o professor Fábio falando que ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão. Então aqui já elimina também, né? E a pré-escola, professor, ela inicia quando? Aos 4 anos de idade e é obrigatória também pré-escola. Pré-escola aos 4 anos, né? E fundamental aos 6 anos, tá? Não esqueça disso. Eu tenho vídeos aí que falam, né, sobre isso, lá da LDB. C. É vedado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos? Não. É sim permitido aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. É permitido, não é vedado. Então também está errado. E aí restou para nós o gabarito, letra D, né? O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Professor, não sabia disso. Aí, tá aí.
Ficou sabendo agora. E o que acontece, gente? Também a gente eliminou as outras 3, portanto, só nos restou a alternativa D. Se eu tivesse dúvida, cravaria D, porque tem erros claros aqui nas outras alternativas. E, portanto, né, gabarito letra D. Característica da banca aqui também, como eu disse, questões diretas, né? Aqui a banca optou por colocar erros aqui claros nas questões, o que facilitou a número 20, diferente da número 19 aqui, que dificultou um pouco a nossa vida, tá? 21, olha aqui, ó, acerca do erro, tema que cai bastante também. Já vi em 2 provas da RBO falar sobre o erro na perspectiva construtivista. E aqui fala o seguinte, ó, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer aquilo que está errado, certo? E aí ele coloca aqui, ó, o erro parece ser inevitável, até mesmo necessário, pois faz parte do processo de aprendizagem. Gente, nós estamos aqui estudando para concurso, certo? Para você conseguir sua vaga. É importante, quando a gente faz uma prova e erra, como eu falei no começo, pegar a prova, olhar o que se errou, o que se acertou. É importante isso? Claro que é, porque isso te fortalece. Cada prova que você faz, quando você erra uma questão, você vai lá, corrige, faz a correção, fica atento ali, você vai evoluir. Portanto, né, até para nós aqui concurseiro, ainda mais na questão de uma criança aprender o erro, sim, ele é inevitável e faz parte do processo de aprendizagem. B. Interpretar o erro como algo natural, necessário e benéfico para o processo de aprendizagem. Significa que não se deve corrigi-lo? Claro que não. Então, já vimos aqui uma incorreta, aqui o gabarito letra B. E aí você para, já vai para outra? Não, você vai confirmar aqui se realmente é a B. Sempre faça isso, confirme, né? Eu marquei aqui, eu acho que é a B, mas vou ler aqui a C. O importante é destacar que não se deve avaliar o erro cometido por uma criança a partir daquilo que se pensa que seja correto, ok, na perspectiva construtivista, e D, erros assumem o caráter produtivo, pois revelam o raciocínio do indivíduo, sua lógica, e não mais uma incapacidade para aprender, exatamente na perspectiva construtivista. Então, gabarito letra B, por quê? Nós procuramos a incorreta. E o erro não se deve corrigi-lo? Claro que deve, né? Então, alternativa incorreta aqui na 21 é a letra B. Viu a prova falando sobre erro, uma pergunta clássica, né, sobre o construtivismo. Então, lá no edital que você estiver fazendo o concurso, você precisa olhar se tem lá um autor construtivista, né, Piaget, por exemplo, e aí verificar se realmente está no seu edital. Precisa olhar o edital, gente. Precisa olhar o edital. Não vá fazer prova sem olhar o edital, a parte dos conteúdos, né, que são exigidos para a prova. Porque isso é um grande erro, é uma grande fórmula para você não passar, é você não imprimir aquela parte do edital e colar no seu caderno de estudos. Porque você vai ficar olhando ali que autor tem, o que eu já estudei, o que eu não estudei. Você precisa planejar os seus estudos, quantas horas por dia você vai estudar, dedicar o seu tempo, parar de perder tempo com Facebook, com YouTube, você só vai ver YouTube aula de concurso. O resto você vai deixar de assistir aquela bobajaiada toda, né? Como eu falo às vezes que eu assisto coisas que não acrescentam, eu falo, isso é para zerar o QI, para a gente descansar um pouco. Mas nesse momento, concentração total no edital, na prova, para você passar. Principalmente quem vai fazer Carapicuíba, gente, que é muita vaga, hein? Muita vaga. Vai chamar ali um caminhão de gente, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma estratégia prevista no PNE, Plano Nacional de Ensino. A. Exigir a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e família. B. Estimular a oferta do ensino fundamental especial dos anos finais para populações do campo, indígenas e quilombolas fora das comunidades. Olha só, a tudo bem, ela poderia te confundir, né? Porque realmente ela é uma coisa
né? Só que ela traz uma palavrinha complicada aqui, ó, exigir, né? Exigir, né? Se fosse estimular, né, estaria correto, mas exigir aqui ficou pesado, né? Exigir, tá? Aqui usou estimular, né? Só que falou, ó, das populações do campo indígenas e quilombolas, mas são populações com uma cultura muito característica, né? Linguagem, história, tradição, e aí a educação fora das comunidades, não, o ideal é a educação dentro das comunidades, porque a gente observa na nossa legislação que é muito valorizado o contexto, a comunidade que você vive, as características dali são extremamente importantes na educação. E aí você fazer isso fora das comunidades, então elimina. Promover atividades de desenvolvimento e estímulos a habilidades esportivas nas escolas interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e do desenvolvimento esportivo nacional. Correto, letra C, é isso que está lá previsto no Plano Nacional de Ensino. E D, oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades, exceto mediante certames e concursos nacionais. Aqui, gente, ó, colocou a palavra exceto, você abre o olho. Né? Abre o olho, porque a nossa educação ela não é de criar exceções, de criar restrições, de criar... Né? A nossa legislação ela é de amplitude, de inclusão, de, né, diversidade, de... enfim, é uma legislação que eu falo do nosso DNA democrático, inclusivo, que respeita os direitos humanos. Você tem que ter isso na cabeça na hora de responder uma prova de legislação. E aí você precisa sim olhar o PNE, porque ele também tem aparecido bastante nas provas aí dos concursos públicos. Então, gabarito aqui, letra C, tá? Na 22C. Aí o parecer aqui é o 17 de 2001, que fala sobre política de inclusão de alunos e que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. E olha só, característica da banca, ó, trouxe 3 incisos de novo, né? Olha aqui, ó, 1, 2 e 3, sempre colocando uma alternativa aqui com todos, tá? E aí fez 3 afirmativas aqui, ó. Não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, e 3, consiste em desenvolver potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. Veja, quando a gente fala de política de inclusão, né, a gente não está falando só de deixar a criança junto aos demais educandos. O que a inclusão prevê? A inclusão prevê, né, que esse aluno seja plenamente atendido como um aluno que não tem necessidades, que não tenha necessidades educacionais especiais, certo? A inclusão prevê isso. Tratar um aluno, a pessoa com deficiência, como você trataria um aluno claro que sempre com o conceito da equidade, ou seja, é claro que quem tem necessidades educacionais especiais às vezes precisa de mais do que aqueles que não têm, né? Então sempre pensando também na equidade. Você vai tratar eu digo igualdade, mas talvez não seja a palavra ideal seja equidade, né? Que é a palavra perfeita aí para isso. Representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, sim, porque a gente tem uma série de visões aí que ainda não entendem a inclusão. E o principal ponto que eu digo para os alunos da importância da inclusão é o seguinte: gente, a pessoa com deficiência, ela vai viver aonde? Vai viver na sociedade, certo? Vai viver na sociedade, com todas as pessoas ditas que não têm nenhuma deficiência. Então, nada melhor do que desde a escola ela já aprender a conviver com isso, certo? E nós também, as pessoas que não têm deficiência, né, sempre eu digo isso entre aspas, as pessoas que não têm deficiência, entre aspas, né,
nós também temos que aprender com essas pessoas, aprender com deficiente visual, aprender com cadeirante. A gente também tem que aprender que no mundo existem pessoas com deficiência e que elas devem ser tratadas com respeito e dignidade. E nunca, nunca, estou falando nunca, com pena. As pessoas com deficiência não precisam de pena, de piedade, elas precisam de respeito. Só isso, tá? Consiste em desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. Exatamente isso. Tá perfeito os três aqui, né, gente? A gente precisa desenvolver o potencial delas e, claro, vamos respeitar as suas diferenças, as suas necessidades. Gabarito, letra D, de dado, né? Ó, veja, a candidata ficou em dúvida, que ela colocou, é exatamente isso que tem que fazer. Eu tenho dúvida, eu coloco um ponto de interrogação aqui e vou pensando, né? Se é realmente isso, será que é isso? Então, olha lá, 24, acerca dos marcos históricos e normativos abordados na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Tá? Lembra disso aqui, ó, porque as bancas às vezes colocam incorreta, como colocou na outra questão, então você tem que ficar atento. Eu gosto de grifar assim, ó, eu estou procurando a certa. A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que permite a escolarização para todos? Não, não, de jeito nenhum. Né? Quem lembra aí, que é mais, tem mais idade assim, né, que nem eu, vai lembrar, gente, que existia classe especial que separava os alunos, né? Existia até umas escolas que eram para pessoa com deficiência, né? Na época chamada de portadores de necessidades especiais. Então, não tem a história recente, a inclusão é uma história recente. B. A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania, fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que operam na regulação e produção das desigualdades. Muito bom isso aqui. Né? Ou seja, direitos humanos, né, que está presente na nossa legislação educacional, conceito de cidadania, que também aparece o tempo todo, e aí a questão, né, dessas diferenças que foram criando ali desigualdades, certo? Essas desigualdades ao longo da nossa história, inclusive para a pessoa com deficiência. Então, a gente já marcaria aqui o gabarito letra B. Mas aí vamos ver aqui se está correto, né? A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado não substitutivo ao ensino comum? É o contrário, né? A educação especial, tradicionalmente, ela era organizada para substituir o ensino comum. E o que a legislação atual fala? A inclusão é no ensino regular. Né? A inclusão se dá no ensino regular. O AEE é um apoio, certo? Que o pai pode buscar ali no contraturno, a mãe e tal, né? É um apoio. Não substitui o ensino comum, certo? E aí, tradicionalmente, a gente fazia isso, né? D. A partir do processo de democratização da educação se evidencia a inclusão quanto aos sistemas de ensino, universalizar o acesso a todos os indivíduos e grupos considerados. Não foi isso, né? A democratização da educação veio, mas a inclusão ainda é um processo em andamento, tá? Então, gabarito realmente letra D, na número 24. Vamos ver a 25. Olha aqui, ó, um complete, ó, outra característica da banca. E aí você precisa estar atento aí a esses completos. Novamente o parecer 17 de 2001. Ó, segundo o parecer 17 de 2001, o serviço de educação especial, ser oferecido em classes especiais, escolas especiais, classes hospitalares e ambiente domiciliar. Assinale a alternativa que completa corretamente as respectivas colunas. Aí ele coloca aqui, ó, preferencialmente os serviços, né? Preferencialmente os serviços de educação podem ser oferecidos em classes especiais. Preferencialmente, eles devem ser oferecidos em classes especiais? Não. Por quê?
que eu falei lá em cima? A inclusão é no ensino regular. Então a gente eliminaria A. Exclusivamente, também não, né? Devem ser, não. Extraordinariamente, os serviços de educação especial podem ser oferecidos em classes especiais? Sim. Extraordinariamente, sim. Né? Extraordinariamente, bem extraordinariamente, é bom ficar claro isso, tá? Então, gabarito letra C, obrigatoriamente não e deve. Gente, inclusão é na classe regular, sempre, sempre. Ah, mas aí tem aquele caso extraordinário, que é muito extraordinário, realmente, aí pode ser em classes especiais, escolas especiais. Lembre, é exceção, de exceção, de exceção, de exceção, gente. A inclusão é nas salas regulares, tá? Isso é a regra, certo? Então aqui é extraordinariamente mesmo, tá? Então não esqueça disso. Vamos lá para a questão número 26, ó, novamente o parecer CNE 17 de 2001. Veja que aqui nessa prova de São Sebastião é sempre tem que olhar o edital. O edital colocou o parecer lá e foi bastante cobrado isso. Mas você tem que olhar o edital da sua prova, tá, gente? Não é porque essa prova cobrou o parecer 17 2001 que todas as provas vão cobrar o parecer 17 2001. Isso é uma característica ali que, às vezes, na formulação do edital, o município pediu que essa matéria fosse bastante abordada, tá? Então, precisa olhar o edital. De acordo com o parecer CNE 17/2001, a matéria tão complexa como direito à educação das pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais requer fundamentação nos seguintes princípios, exceto, aqui é exceto, exceção, né? O que não é, tá? Que não é. A exclusividade de conteúdos e métodos é isso, né? Então esse é o exceto, não é exclusividade de conteúdos e métodos, não. Como eu falei, é inserção no ensino regular, tá? A busca de identidade, sim. Exercício da cidadania, sim. Preservação da dignidade humana, sim. Então qual é o exceto? A exclusividade de conteúdos e métodos. Não é isso que a educação, o direito à educação das pessoas com necessidades especiais busca como princípio, e sim a busca da identidade, exercício da cidadania, preservação da dignidade humana. Vamos para 27, acerca do tema transversal, pluralidade cultural. Olha que legal, aqui a candidata arriscou, eu gosto disso, gente, para enfatizar, né? Assinale a alternativa correta. Então, sobre pluralidade, outro tema que aparece demais, gente. Propõe uma concepção de sociedade brasileira que busca mascarar a diversidade étnica, ou seja, olha aqui, ó, nosso DNA da lei aqui, nosso DNA valoriza a pluralidade cultural, a diversidade étnica e cultural, e a gente quer mascarar? Óbvio que não. Então essa aqui já caía aqui, que a compõe, compreende suas relações marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias. Já caiu aqui por conta do mascarar. B. Consideras que diversidade significa negar a existência de características comuns? A possibilidade de constituirmos uma nação? Está negando tudo isso? Características comuns? Não. Claro que existem características comuns. Claro que a gente pode constituir uma nação. E claro que existe uma dimensão universal do ser humano, então a gente já colocaria errado aqui também. Oferece elementos para a compreensão de que respeitar e valorizar as diferenças étnicas e culturais significa aderir aos valores do outro? Claro que não. Se todo mundo for aderir a um valor cultural, acaba a pluralidade, acaba a diversidade cultural, certo? Então tem que se valorizar as diferenças étnicas e culturais e não aderir a valores dos outros, também acabou aqui. E a D propicia a percepção de que a característica sociocultural é a expressão de uma pluralidade dinâmica, exatamente isso, para além das fronteiras do Brasil, ótimo, a qual tem sido benéfica e estimuladora na definição de valores universais, perfeito, gabarito, letra D de dado. Eliminamos a A, B e a C, né? E ficamos com a D. Isso você precisa ter claro aí, tá bom? Gente, ó, vou mostrar aqui mais algumas questões de pedagógico, depois eu vou falar um pouquinho de português e aí matemática mostrar para vocês.
tá? Por que eu não vou mostrar todas? Para o vídeo não ficar muito extenso. Olha, outra questão de Piaget aqui, ó. A inteligência humana concretiza-se na adaptação do homem ao mundo exterior. Adaptação essa que tem na sua perspectiva dois componentes. Papapá, do mundo exterior para a criança e tantantã, da criança para o mundo exterior. O que eu quero falar com isso para vocês? A banca, ela cobra conceitos assim muito claros do autor, aqueles conceitos clássicos, aquela coisa que é o DNA do autor. E aqui ele está perguntando, né, qual que completa as lacunas. E aí, gente, foi aqui num conceito muito clássico do Jean Piaget, que é o conceito de assimilação e acomodação. A assimilação do mundo exterior para a criança e a acomodação da criança para o mundo exterior. Vale a pena você pegar esse conceito aqui, viu que a banca tentou inverter aqui, ó, colocou acomodação, assimilação, né, interiorização, exteriorização. Então, gabarito aqui é letra C, gente, assimilação do mundo exterior para a criança e acomodação. Dois conceitos que você que vai fazer PEB 1 precisa olhar lá. Eu indico estudar isso aí, tá? E outra coisa que eu vou falar aqui na questão 29, que de PEB 1 é fundamental. Saber, né, letramento, o que é letramento e o que é alfabetização. Ah, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá, gente? Tem diferença. Então, você precisa entender o que é letramento e o que é alfabetização. Prova de PEB 1 tem que saber isso. Tem que saber o conceito lá do Piaget aqui, ó, de assimilação, acomodação, as fases, né? Tem que saber a questão do letramento e alfabetização, é importante. E aqui veio com 3 incisos, ó, mesmo formatinho da banca aqui, ó, 1 e 2, é uma banca que trabalha com 4 questões, né? Ultimamente tem trabalhado, já trabalhou com 5, viu, a RBO, mas aqui trabalhou com 4, tá? E na prova aí que vai de Carapicuíba também serão 4 alternativas. Olha aqui, ó, 1. O termo alfabetização entrou em uso carregado de novas associações e significados, como, por exemplo, uma nova relação com oralidade com linguagens não verbais, não incluídos nem previstos no termos de letramento. Aqui, ó, até grifou aqui, ó, não incluídos. Ficou estranho, né? Então, olha só, o letramento envolve o estudo das funções e práticas da língua escrita, seu impacto na vida social, tanto para criança quanto para jovens e adultos. Perfeito isso aqui sobre letramento, né? Que é realmente essa questão do estudo ali das letras na vida das pessoas, na vida social. E aí, perfeito aqui. 3. A alfabetização relaciona-se com a consciência fonológica, a identificação das relações fonema-grafema, ótimo, as habilidades de codificação e decodificação da língua escrita, entre outros. Olha aqui, gabarito letra B, porque a gente eliminou a número 1. 2 e 3, perfeito. É preciso estudar letramento e alfabetização para a prova de PEB 1, tá? Vamos aqui para mais uma, ó. 30, falando sobre avaliação. A avaliação é uma atividade que envolve legitimidade, e legitimidade, na sua realização. Veja, a banca também usa muito complete. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, né? Locunas, ó, tô louco já. Então, gente, aqui envolve legitimidade técnica e também política e gabarito letra A. Né, técnica educativa, estética qualitativa. Aí muita gente fala, professor, política, por que política? Gente, política no sentido amplo da sua palavra, tá? Né, no sentido amplo. Por quê, gente? Paulo Freire já dizia, né? Toda decisão nossa na educação é uma decisão política, é uma escolha política, certo? É uma escolha política, né? Eu posso educar para transformar, para produzir não é uma boa palavra, né? Para formar, para trabalhar pessoas críticas, pessoas, né, que valorizem a cidadania, a diversidade. Isso é uma escolha política, certo?
né? É uma escolha política de que sociedade nós queremos, de como as pessoas... a nossa legislação é uma escolha política, certo? Que envolve aspectos políticos gerais, de políticas públicas e tal. Envolve aspectos também de políticas partidárias, ideológicas, sim, também, né? Porque quem elabora as leis e vota as leis é o Congresso, através do Senado, Câmara, e ali estão representados os partidos políticos, suas ideias, suas concepções de mundo, tá? Então, técnica e política, tá, gente? 31 também aparece bastante essas, né, tanto a Smole Diniz aqui, que falam da matemática, né? E aí coloca assim, para que a aprendizagem de matemática ocorra, ela deve ser significativa e relevante, tá? E aí, evitando relações com experiências anteriores, vivências pessoais e outros conhecimentos? Não, é justamente aproveitar experiências anteriores e vivências pessoais e outros conhecimentos. Se a gente quer que ela seja significativa e relevante, ela tem que conversar, sim, com as minhas experiências anteriores, com as minhas vivências. B, dando espaço para a formulação de problemas sem muitos desafios? Ao contrário, o desafio é estimulante, desde a creche até, né, a nossa vida. Toda vez que a gente se coloca um desafio, é estimulante, gente. Você, né, tem metas. Eu, por exemplo, quando eu montei o canal por um desafio. Eu achava que não ia dar certo, né? Assim, não que eu não achava que ia dar certo, eu não tinha muito essa coisa de falar com a tela, para mim é muito esquisito até hoje, eu acho esquisito. Eu gostava muito do presencial. Mas aí veio a pandemia, foi um desafio e está dando certo, né? Eu coloquei algumas metas aí para me estimular, falar, quero chegar a 4.000 inscritos, quero, né, tantas 1.000 visualizações e tenho conseguido. É o desafio, a gente é movido por desafio. No concurso público foi um desafio para mim. Eu falei, vou passar, vou lá, vou encarar a matemática que eu tinha dificuldade e fui. E, gente, desafio é ótimo quando a gente acredita que a gente pode. Então, concurseiros, vocês têm que acreditar que vocês podem, tá? Eu, muitas vezes, tombei em várias provas, errei, não classifiquei, fui mal, aí dá aquele desânimo, mas levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. E para vocês terem uma ideia, eu ficava pensando assim, quando eu olhava aquelas classificações, eu sempre olhava o primeiro lugar. Falei assim, nossa gente, para ser primeiro lugar o cara tem que ser muito bom, né? Eu tinha a impressão que, quem chegava em primeiro lugar era tipo meio gênio, assim, sabe? Falei, nossa, essa pessoa aí deve ser... Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Primeiro lugar tá ligado à dedicação, esforço, planejamento e disciplina, né? Por isso que eu consegui ser primeiro lugar em alguns concursos. Tudo por conta de disciplina e planejamento e organização, tá bom? C. Permitindo a utilização do que é aprendido apenas em diferentes situações escolares? Não, né? Não, né? Todas as situações são situações que podem ser utilizadas em aprendizagem e, portanto, sobre o AD, sendo vista como compreensão de significados. Isso é importante quando a gente dá sentido naquilo que a gente está aprendendo, né? Então, por exemplo, quando a professora faz uma atividade lá do supermercado, a criança fazendo compras ali, simulando compras, dando troco, o produto vale 10, ela dá uma nota de 8, ela tem o troco de 2, aí ela vai ver a mãe dela no supermercado, ela vai relacionar com a aula, aquilo fica significante para ela, aquilo fica relevante, ela se estimula a aprender, né? Ela vai tentar desafios maiores, ela fala, mãe, deixa eu fazer a compra, deixa eu tentar, né? É sempre isso que é importante, tá? Aqui, gente, vamos para mais uma questão da Rios, né? Cai bastante também, e ela diz o seguinte, sobre a competência e qualidade na docência abordadas por Rios, assinale a alternativa correta. A noção de competência deve ser situada numa relação de substituição com a noção de qualificação? Não, né? Competência não substitui a qualificação, né? Não tem nada a ver isso. Competência não substitui qualificação. Qualificação é importante, sim. A gente está sempre se qualificando.
O professor competente deve ser considerado qualificado, pois qualificação e competência são conceitos estáticos? Não. Nem qualificação e nem competência são estáticos e nem equivalentes aqui, tá? São coisas diferentes, né? Importantes e complementares e dinâmicas, tá? Dinâmicas. Né? O que se busca é uma prática docente competente de uma qualidade que se quer cada vez melhor, uma vez que está sempre em processo. E isso ótimo, nós estamos sempre em processo, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, principalmente na educação, sempre aprendendo coisas novas, métodos novos, ideias novas, né? Então, gabarito letra C. Pode-se qualificar o competente o professor que apenas conhece bem o que precisa ensinar? Não, né? A gente sabe que ensinar, né, é muito complexo e a gente não pode limitar só a esse aspecto, tá bom? Gente, aqui tem mais questões, ó, novamente aquelas questões clássicas aqui, ó, trazendo sempre afirmativas, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, uma questão de bullying aqui também, ó, do mesmo formatinho aqui, ó, olha quantas no mesmo formato de incisos, tá? Questões aqui trabalhando aqui autores como Henri Vallon, nesse caso aqui, trabalhando aqui, ó, teorias, né, teorias da educação, a progressista libertária, progressista crítico social dos conteúdos, liberal tecnicista, também aqui, ó. Então, questão importante aí para você ter PCN, que também caiu lá. E eu quero mostrar agora para vocês, já dei uma boa amostra aqui da pedagógica, quero mostrar para vocês um pouco da questão de língua portuguesa. Ó. É uma banca que gosta de trabalhar também com texto, parecida com a VUNESP, tá? Nesse aspecto. Traz um texto lá, um texto aqui, ó, né? Um texto do Moacir Scliar, que é ótimo os livros dele, indico todos, uma escrita gostosa, boa de ler, tá? Leitura é muito importante para nós concurseiros. E aqui traz um texto aqui falando de uma mulher, né? Vício secreto, uma mulher que gostava de luxo, e aí mas ela tinha medo de assalto, né? Porque ela já tinha sido assaltada, então ela pensava como é que ela vai, né, juntar coisas. Aí ela começou a comprar joias, relógios, pulseiras, enfim. E aí a história, né, conta aqui, é um conto curto aqui do Scliar, e aí trabalha 5 alternativas, ó, questão de 1 a 5, sobre o texto. Aí o que eu sempre recomendo, gente, você, antes de fazer a prova, você faça a leitura, né? A leitura das questões, para quando você lê o texto, você já ir de olho no que vai ser as perguntas, tá? Mas aí tem uma pergunta, a primeira, de interpretação de texto, até eu achei essa pergunta bem difícil, viu, gente? O gabarito aqui tá a letra C, né? A mulher cobiça a si mesmo. Eu ficaria muito em dúvida em marcar A nessa questão aqui, tá? Eu achei essa uma interpretação bem difícil aqui do texto que a banca colocou, tá? Mas, né, a candidata também ficou em dúvida aqui, ó, A ou C, né? A mesma dúvida que eu tive também quando eu li, né? Aí depois, aqui uma questão sobre verbo, né? Modo condicional futuro do pretérito. Então é uma banca que também gosta de trabalhar esse tema dos verbos, dos tempos verbais. E aí ela aqui colocou futuro do pretérito. É importante você conhecer aí os tempos verbais, fazer um estudo, fazer muitas questões, porque é uma banca que gosta também de tempo verbal, tá? E aqui, ó, futuro do pretérito, né? Tem uma característica aí, trancar-se-ia, né, no quarto, abriria o cofre, tiraria as joias e as iria, né? Então, é isso, futuro do pretérito aí. Aqui, ó, a terminação ia, e aí o gabarito aqui, a candidata acertou letra A, tá? Então, é importante você, né, que ela colocou, né, está corretamente transcrito, foi uma transcrição desse trecho para o futuro do pretérito. Então é importante você estar atento aí nessas questões de tempos verbais. Aqui, ó, também
né, uma questão sobre conjunção, olha aqui, ó, e aqui, ó, o gabarito, letra D de dado, causa, né, é uma causa aqui, ó, já que o tempo tem de passar, dizia, quero vê-lo passar num relógio de luxo. É uma situação aqui, essa conjunção de causa, já que, né, o tempo tem que passar, é uma causa, então, gabarito letra D. Também uma banca que gosta bastante de conjunção. Bastante semelhante ao VUNESP aqui, viu, gente? Tempos verbais, conjunção, é uma característica da banca. Aqui, ó, outra questão que é de reescrita. Ó. Reescrita também aparece bastante. Reescrita com pontuação adequada à norma padrão e sem alteração de sentido. Também uma característica da banca, bem parecido com a VUNESP, esse tipo aqui de pergunta, tá, gente? Aqui, ó, uma substituição de termo, né? Temerária, qual que seria substituído sem alterar sentido, também uma outra característica. Aqui de grafia de palavras corretas, né? Palavras que estejam grafadas corretamente, aí ele colocou precisamos auferir, né? Aferir aqui. As ações contra enchentes estão começando a sortir, não é surtir efeito, né? E as incessantes de chuvas infringiram, tá errado, infligiram grande prejuízo aos agricultores, e aí realmente a alternativa correta é a letra D, há tempos não fluímos de férias tão prazerosas, tá? Então, veja, palavras grafadas corretamente, lembra muito a VUNESP. Olha outra coisa que lembra aqui, ó, a VUNESP, crase, né? Questão com crase aqui, ó, tá? Questão com crase, e aqui foi crase na letra D aqui, ó, alternativa, né? A mercearia vende itens a granel, não tinha crase. O segurado terá direito à livre escolha, crase. E o horário de verão termina a 0 hora do próximo domingo, crase também, tá? Então, crase, gente, faça muito exercício de crase. Você que faz concurso da VUNESP, RBO também, né? Não é tão difícil assim. Crase tem uma série de regrinhas, vale a pena você estudar. Outra questão que caiu aqui, colocação pronominal, né? Então, cujos, a quem, propor, também aparece bastante aqui na banca. E aqui mais um textinho, olha só, e cobrando aqui aquela gramática clássica, substantivo, advérbio, adjetivo, e um texto aqui perguntando o termo termo destacado aqui melhor, o que é, né? Aqui no caso, perguntando se é substantivo feminino, substantivo masculino, advérbio, adjetivo, aqui no caso um substantivo masculino. Certo, gente? E aqui também, né, perguntando norma padrão da língua portuguesa no que se refere à regência verbal, tá? O homem de imediato revidou a ofensa, almeja um cargo mais alto, lembrei-me o nome de todos que estudam comigo na quarta série, o carro de barba custou a funcionar. Né? Aqui já está errado porque crase antes de verbo no infinitivo, enfim. Então, gabarito letra A, certo? Não é meu objetivo ensinar português porque eu nem tenho essa competência para isso. Certo, gente? Mas eu quero mostrar para vocês por quê? Para vocês estudarem as coisas corretas, né? Então, tempos verbais, grafia correta das palavras, né? Regência verbal, são importantes temas aí, crase. E aqui matemática, ó, questões bem curtas, tá vendo? Ó, perguntando a aresta de um cubo, aí você tem que saber calcular, né, a aresta de cubo, certo? O volume, né, de um paralelepípedo, então isso aqui você tem que saber para você poder acertar uma questão curtinha, ó, aqui de geometria, né? Vamos lá, essa aqui foi anulada porque trouxe uma inconsistência, aqui, ó, 10 questões, depois mudou para 15 aqui, então houve uma inconsistência aqui, ó, a banca deu uma pisadinha aqui, né, na hora de formular a questão e anulou. É uma banca que não costuma ter tantas questões anuladas, mas ó, apareceu aqui um errinho, né? E aí o que acontece? Você viu isso na prova, você vai ficar lá desesperado,
questionando a pessoa que está aplicando a prova? Claro que não, gente. Relaxa, depois você vai entrar com um gabarito. E o que você faz numa dessa? Marca uma alternativa aí, né? E depois entra com recurso, porque o erro estava bem claro aqui. Não adianta na hora da prova você querer resolver isso, porque não é na hora da prova que você resolve essas questões, tá bom, gente? Porque eu vejo que o candidato fica ali, não vai anular na hora, vai anular depois, até porque o fiscal não sabe matemática, muitas vezes não sabe, né? Então ele nem tem essa competência, a única coisa que ele está ali é para fiscalizar se vai entregar a prova, olhar os candidatos para que ninguém colhe, ninguém viole as regras. Ele não tem essa competência nem essa atribuição de anular questões, senão ia ser uma loucura, né? Então não adianta você ficar desesperado com uma questão errada, depois você entra com recurso e aí foi anulada, né? Ó, questão de porcentagem, né? Ou percentagem, tanto faz, né? Questão de porcentagem aqui, ó, falando, né, de aumento. Então é importante também você fazer bastante exercício disso. Gente, cai 5 questões de matemática na prova. Eu não vou estudar matemática? Claro que não. Claro que você vai estudar matemática. Porque se você acertar 5, vai fazer uma diferença muito grande, principalmente no PEB 1, onde as pessoas sempre falam que tem muita dificuldade na matemática. Se você gabaritar matemática, você pula na frente de um monte de candidato. E aqui é porcentagem, né, gente? Aqui juros, tá? Questão clássica também de juros aqui, né? Então é importante você estudar juros, juros simples, né? Taxa de juros, enfim. Tem um monte de exercício aí, falando de montante aqui. Então é importante você saber. E uma questão de fração. 5 décimos de certa quantia que vale, né, metade da metade de 5 décimos. Também uma questão tranquila. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês aí mostrando uma prova, né? Porque é importante você conhecer características da banca e, claro, você precisando, pode mandar aí um e-mail, pode, às vezes, gente, o pessoal vai comentando lá e eu não consigo olhar todos ali, eu procuro responder todo mundo, mas às vezes num comentário do comentário eu não sou mais notificado e aí eu posso perder alguma informação. Então, vocês têm meu e-mail, vocês podem mandar e-mail para mim, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar você a realizar o sonho de conseguir sua vaga no concurso público. Gente, fé, determinação, foco, né? Não se distraia com coisas que sejam fora do concurso. Aproveite o seu tempo para estudar, porque esses concursos estão surgindo aí, boas vagas, e principalmente aí o de Carapicuíba aí, muitas vagas. Não desperdice essa oportunidade, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima.